aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 10. Ai e sua família são atacadas. Ai ficou aterrorizada quando o homem encapuzado entrou em sua casa e segurou uma faca na garganta de seu filho que lutava. Sua voz morreu em sua garganta quando viu o homem mostrar intenção óbvia de machucar seu filho. Ruby choramingou enquanto Ai movia sua filha para trás dela, esperando usar seu próprio corpo como escudo se necessário. Ela não entendia por que o homem estava mostrando uma exibição tão ameaçadora em relação a ela e estava apavorada, preocupada que algo pudesse acontecer com Aqua. Aqua lutou para respirar enquanto o homem segurava firme seu pescoço. Ele tentou se livrar de seu aperto, mesmo com a faca perto de sua garganta, mas não só ele estava muito fraco, mas com todo o peso em seu pescoço ele precisava das duas mãos para segurar o pulso do homem e se manter de pé. Ele podia dizer que este era o mesmo homem que o matou 4 anos atrás. Isso o encheu de raiva por ter retornado para tentar terminar o trabalho. Ele não tinha ideia de como os encontrou, mas encontrou e agora era uma ameaça para sua nova mãe e irmã. Aqua não queria morrer de novo. No entanto, ele também precisava encontrar uma maneira de salvar Ai. Se ele tivesse que morrer para protegê-la novamente, ele sabia que o faria. Ai ficaria devastada, afinal, como mãe, ela se sentia compelida a proteger seus filhos. No entanto, Aqua sentia que ele era o único responsável por protegê-la, já que ele fez essa promessa quando ainda era adulto. Finalmente te encontrei. Ele disse com uma voz enlouquecida. Vou fazer você pagar pelo que fez. Ai agora tinha certeza do que estava acontecendo. Este homem era um fã, embora, diferentemente de alguns fãs que ficariam felizes em vê-la, este era um fã obcecado. Ele sabia que ela tinha filhos, e ela podia dizer que ele se sentia atraído por isso. Por favor, Ai foi interrompido. Não ouse tentar dizer nada. Ele gritou para ela. Você mentiu para nós. Para todos nós. Ele acusou. Ai tentou novamente. Você sempre finge nos amar. Amar seus fãs? Ele monologou. Mas você vai engrávida. Mesmo quando você alegaria que nos amava. Então é isso. Ele ficou magoado por ela ter filhos. Normalmente, uma pessoa sentiria que isso era injusto. Que era injusto esperar que uma pessoa permanecesse celibatária e sem filhos para apaziguar seus fãs. Que seus fãs deveriam tentar aceitar sua decisão de ter uma família porque isso lhe trouxe felicidade. No entanto, Ai se sentiu mal pelo homem. Ele parecia amá-la, mesmo que de uma forma distorcida. Ai não tinha ideia do que era amor, talvez fosse isso. Eles sempre dizem em filmes e livros que as pessoas fazem coisas terríveis por amor. Então talvez fosse isso. Ela se sentiu péssima e magoada com o pensamento. No entanto, Ai também sabia que seus filhos estavam em perigo agora. Aqua ainda tinha uma faca em sua garganta, a apenas centímetros de acabar com sua vida. Cada fibra do ser de Ai gritava para ela que isso era inaceitável. Que aquela faca deveria estar em sua garganta e não na garganta de seu filho. Ela tremeu ao ver seu filho lutar. Ele parecia tão pequeno e vulnerável no aperto do homem. Seu rostinho fofo, que normalmente demonstrava estoicismo e até força, agora estava enrugado de dor e medo enquanto ele lutava para respirar. E você está com medo? O homem gritou. Com medo do que vai acontecer com esse garoto inútil. Com medo da segurança dele. Não dando a mínima para seus fãs. Sim, estou com medo. Ai disse, esperando que se ela conseguisse acalmá-lo, ela pudesse voltar sua atenção para ela e não para a Aqua. Aqua tentou falar. Tentou desesperadamente dizer algo, qualquer coisa. Mas tudo o que ele conseguiu fazer foi respirar novamente enquanto o homem apertava seu pescoço. Se isso continuasse, ele provavelmente desmaiaria. Ele tinha que lutar. Ele tinha que fazer algo para salvar Ai. Qualquer coisa. Mesmo que fosse apenas uma janela para correr e obter ajuda. Eu te amei. Ele disse. Eu te amei tanto e você vai me trair. Você nunca amou nenhum de nós. Você está certo. Ai disse, pegando o homem de surpresa. Ai se ajoelhou, tentou se tornar o mais humilde e dócil possível, na esperança de implorar e jogar fora qualquer dignidade que tivesse, se isso significasse voltar a raiva dele contra ela e dar aos seus filhos uma chance de escapar. O quê? O homem questionou, relaxando um pouco o aperto, o que fez com que ele afrouxasse um pouco. Eu menti para você. Eu menti para todo mundo. Ela disse, o que ela também podia sentir que era verdade. A verdade é que eu nunca soube o que era se sentir amada, ou mesmo ser amada em troca. Então, você mentiu para nós? Ele perguntou, a voz ainda cheia de raiva. Sim. Ela disse honestamente. Eu menti. Eu menti sobre amar você porque eu nunca soube o que era amar. Isso não faz sentido. Ele negou. Aqua não conseguiu evitar pensar que o homem é um completo hipócrates.
Não faz sentido. Ele é quem está mantendo uma criança de 4 anos como refém porque aparentemente não consegue uma namorada e está acusando Ai de mentir para os fãs quando tudo é uma maldita atuação. Pelo menos sua confusão relaxou um pouco seu aperto para que Aqua não desmaiasse. Eu disse a mim mesmo que se eu mentisse sobre amar os outros, eventualmente, eu acreditaria nessa mentira. Ai disse. Eu poderia entender como é amar e ser amado. Eu poderia finalmente entender o que isso significaria. Mas você, agora o perseguidor foi interrompido. Mas por causa disso, eu machuquei os fãs que fizeram tanto por mim. Ela disse. Talvez eu seja apenas uma mulher terrível. Você não dá a mínima para nenhum de nós. Ele gritou. Você provavelmente nem consegue se lembrar de mim, porque se importaria. Como diabos o Ai deveria se lembrar de quase 1 milhão de fãs, seu psicopata? Aqua gritou em sua cabeça, já que tudo o que saiu de sua boca foi um suspiro de engasgo. Acho que me lembro de você. Ela disse enquanto olhava para o rosto dele. Ryosuke, certo? Até Aqua ficou surpreso por ela se lembrar, e ele percebeu que esse Ryosuke também ficou surpreso, dado quão relaxado seu aperto ficou. Você, lembra? Ele perguntou, sua respiração ficando mais rápida. Sim. Você me deu um presente. Eu me lembro de quão tímido e retraído você era. Ela sorriu para ele. Eu ainda o tenho exposto. Ela apontou para a parede, mostrando o presente que ele lhe deu. Você, Ryosuke tentou falar. Sinto muito por não poder amar vocês de verdade. Ai disse. Sou um ser humano terrível. Menti para todos vocês e é tudo culpa minha que vocês sejam assim. Aqua se perguntou se ela estava dizendo tudo isso só para tentar acalmá-lo. Ele vai admitir, até ele ficou surpreso que ela se lembrasse do nome dele. Mas ele também sentiu que isso era mais do que uma mentira para protegê-lo. Ele se perguntou se Ai realmente acreditava em qualquer uma dessas bobagens. Ah! Ryosuke gritou quando Aqua mordeu na mão. Seu aperto afrouxou o suficiente para que Aqua pudesse morder, esperançosamente, fazer o homem soltá-lo. Na luta, Ryosuke o jogou para frente em direção a Ai. Aqua caiu de lado, sentindo dor, mas, felizmente, ele percebeu que não havia danos, pois ainda tinha 4 anos e provavelmente ainda tinha muita cartilagem no corpo. Ele provavelmente poderia cair do 2º andar e se machucar apenas levemente nessa idade. Aqua se levantou e rapidamente examinou a sala, procurando por qualquer coisa que pudesse usar para revidar. Ele tinha que proteger Ai e Ruby. Se ele estava morrendo de novo, ele garantiria que Ai estivesse segura. No entanto, ele foi impedido de agir quando Ai estendeu a mão e o agarrou. Ela o puxou para seu corpo protetoramente para que suas costas fossem pressionadas contra seu torso. Seus braços o envolveram, e seu queixo descansou em sua cabeça, adotando uma pose para proteger o máximo possível de seu corpo de um ataque. Ai, me solta. Ele tentou dizer. Por favor, Ryosuke. Ela implorou. A pessoa que lhe causou essa dor sou eu. Sou eu. Por favor, me puna e não meus filhos. Eles são inocentes. Eles nunca machucaram você. Ryosuke parecia em conflito e confuso. Incerto sobre o que deveria fazer. Por favor, deixe-os ir. Deixe-os ir lá fora e você pode fazer o que quiser comigo. Se você precisa me machucar para se sentir melhor, eu vou entender. Lágrimas começaram a vazar de seus olhos. Mas, por favor, não os castigue. Eles não fizeram nada. Eu fui a única a dar a luz a eles. Eu os criei e escolhi tê-los. É tudo culpa minha. Então, por favor, me castigue. Por favor. Os corações de Aquas se encheram de raiva por como Ai implorou ao homem para poupar seus filhos. Assim como uma boa mãe, ela jogou fora sua dignidade e seu orgulho para garantir a melhor chance de argumentar com o homem e salvar seus filhos. Mesmo que isso custasse sua vida. Ai olhou para a porta quando viu o movimento. Isso fez Ryosuke olhar para trás e ver um homem vestindo um par de jeans e uma camiseta cinza. Seu cabelo era longo e desfeito, obscurecendo parcialmente seu rosto. De repente, seu rosto se contorceu de raiva novamente. Você diz tudo isso, mas eu vi você com esse homem. Ele acusou. O que ele é para você? Ele é seu amante. Ele é o pai deles. Não. Ai tentou argumentar, aterrorizada se algo acontecesse com ele. Ele é só meu vizinho. Nós nos conhecemos semana passada. Ele não é ninguém para mim. Algo sobre a maneira como ela negou isso soou diferente para Aqua comparado ao que ela disse antes. Como se ela estivesse mentindo agora, enquanto tudo antes era verdade. Por favor, ele nem sabe japonês. Por favor, deixe meus filhos irem embora com ele. Por favor. Ela implorou novamente. Pune-me, não a eles. Por favor. Ryosuke cedeu um pouco. Ele não sabia o que ia fazer.
Seus pensamentos e sentimentos estavam uma bagunça que ele não sabia por que estava tão em conflito. Ele veio aqui para se vingar e agora ele se sentia mal. Ai esperava que sua indecisão fosse uma deixa de que ele os deixaria ir. Ela não queria que Eren se machucasse, afinal, o homem tinha uma faca. Se Eren tentasse lutar, ela não tinha dúvidas de que ele se machucaria. Ele não tinha nada a ver com eles e não merecia ser ferido ou morto por alguém tão terrível quanto ela. Eren. Ela gritou em inglês. Por favor, pegue meus filhos e saia daqui. Ela implorou, esperando que ele a ouvisse e evitasse morrer. Ai. Aqua disse, esquecendo que ele não deveria saber o que ela disse. Eu não vou deixar você para ele. Só me deixe ir. Ele tentou convencê-la para que ele pudesse pelo menos fazer algo diferente de se encolher. Está tudo bem, Aqua-chan. Ai disse gentilmente. Eu vou ficar bem. Aqua ouviu Ruby choramingar atrás dele, ainda paralisada pelo medo de ter apenas sua mãe entre ela e o psicopata. Mas mesmo que ela não pudesse dizer nada, ela agarrou com mais força as roupas nas costas de Ai, dizendo sem palavras que não queria ir embora. Você está bem, Ruby-chan. Ai acalmou. Mamãe vai ficar bem. Eu prometo. Sempre mentirosa ela era. Ai não conseguia nem contar a verdade para os próprios filhos. Ela realmente era uma pessoa terrível. Mas pelo menos eles ficarão bem. Eles crescerão felizes e saudáveis. Ela imaginou Ruby vestida com uma linda roupinha de escola enquanto falava sobre seu primeiro dia na escola. Ou como Aqua poderia chegar em casa um dia com uma garota que ele convidou para um encontro. Ela imaginou Ruby chorando por seu primeiro coração partido e Aqua talvez voltando para casa depois de uma briga com outro garoto. Todas as travessuras e coisas maravilhosas que eles fariam. Seu coração se partiu quando ela percebeu que provavelmente nunca veria nada disso. Ela se sacrificaria aqui para que seus filhos vivessem. Afinal, ela era uma mãe terrível. Ela nunca disse que amava seus filhos. Nenhuma vez ela disse essas palavras. Ela sempre foi uma covarde. Ela não iria morrer aqui sem deixá-los ouvir as palavras. Mesmo que isso se revelasse uma mentira, pelo menos eles podem viver depois de ouvir essas palavras. No entanto, sua voz morreu em sua garganta quando ela olhou para Eren. O foco de Ryosuke estava no homem pelos últimos momentos, e ela conseguia entender o porquê. O rosto de Eren, normalmente tão calmo e neutro, foi substituído por um olhar de raiva completa. Sua casa, o mesmo contorno que ele via todos os dias voltando para casa, não estava mais lá. Em vez disso, uma pedra enorme caiu sobre a casa, destruindo-a completamente. Ele estava aterrorizado com o pensamento de algo acontecendo com sua mãe. Eren chegou a casa e notou sua mãe parcialmente saindo dos escombros. Apenas a metade superior dela estava exposta, o que significava que ela ainda estava viva. Eren sentiu um pouco de alívio quando ela se moveu e gemeu seu nome, mas ele sabia que tinha que agir rápido antes que os titãs viessem atrás deles. Mikasa, segure essa ponta e levante com tudo que você tem. Ele disse a Mikasa enquanto se ajoelhava para levantar o peso enorme. Eren tentou levantar com toda a força, mas não estava funcionando. Não importava o quanto tentasse, ele não conseguia tirar o peso da mãe. De repente, ele sentiu o chão tremer enquanto olhava para cima horrorizado com o que via. Os titãs estavam se aproximando. Ele sabia que não teria tempo para salvar sua mãe. Depressa, droga! Ele gritou para Mikasa. Estou tentando. Ela gritou. São eles, sua mãe disse em realização. Você tem que sair daqui. Ela ordenou. Eren, apenas pegue Mikasa e corra, agora. Ela gritou. Eu quero mais do que tudo. Eren disse. Mas primeiro eu preciso de você de pé. Querida, me escute, minhas pernas foram esmagadas. Sua mãe disse horrorizada. Mesmo que você consiga me tirar daqui, eu não consigo correr. Não há tempo. O que eu puder carregar para você. Eren retrucou quando a viga escorregou um pouco de seu alcance. Você pode ficar quieto e me ouvir pelo menos uma vez na vida. Ela gritou, tentando fazer qualquer coisa para fazê-lo fugir. Uma coisa eu estou pedindo a você. Uma coisa. Ela tentou argumentar com ele. Mikasa, faça-o. Ela implorou a filha adotiva. Não consigo. Mikasa choramingou enquanto continuava tentando levantar a viga que prendia suas pernas. Você quer que nós três morramos? Ela perguntou, esperando ao menos fazer com que seu filho se sentisse culpado e fugisse. De repente, o som de cabos e gás soou acima dela. Ames, um amigo das famílias, desceu em seu ODM e correu para a cena. Ames. Sua mãe arfou de surpresa. Pegue as crianças e tire-as daqui. Ela implorou. Vamos, Carla, essa não é nossa única opção. Ames sorriu. Ei, eu sou um soldado treinado. Minhas habilidades são matar titãs e salvar vidas.
Ele disse com determinação enquanto sacava uma lâmina e atacava o titã mais próximo. Não, espere. Carla implorou. Não faça isso, por favor. Eren mal conseguia ouvir o que estava acontecendo ao seu redor. Ele estava tão fixado em levantar a casa. Tão fixado em remover esta viga para que sua mãe pudesse rastejar para a segurança. Ele não podia deixá-la morrer. Ele não podia. Ele se recusou a ver sua mãe morrer hoje. Mas ela morreu. Ela fez seu trabalho como mãe e isso era sacrificar-se por seus filhos. Ele observou enquanto Anis voltava e arrastava ele e Mikasa para longe. Observou enquanto sua mãe era erguida dos escombros antes de ter suas costas quebradas ao meio. Observou seu corpo sem vida ser consumido pelo monstro, aquele monstro sorridente. Não há nada que você pudesse ter feito. Ele se lembrou de Anis dizendo a ele depois que aconteceu. Você é uma criança, você é fraco. Não, Eren se recusou a aceitar isso. Ele era um lutador. Ele estava pronto para fazer o que tinha que fazer. Ele faria Anis pagar por levá-lo embora. Ele sabia que poderia tê-la salvado. Estou pior. A voz de Anis quebrou. Quando chegou a hora, eu estava com muito medo de me manter firme. Ele começou a chorar enquanto a raiva de Eren era substituída por tristeza e realização. Sua mãe morreu porque eu sou um maldito covarde. Sim, ela morreu. Eren tentou tanto negar. Ele tentou tanto não ver. Mas naquele momento, ver o confiante e forte Sr. Anis quebrar daquele jeito o fez perceber a verdade. Ela morreu. Ela mandou seus filhos para um lugar seguro enquanto ela morria no lugar deles. E o único homem que poderia ter feito algo falhou devido ao seu próprio medo. Eren ficou furioso. Provavelmente pela primeira vez em anos, ele sentiu aquela raiva familiar crescer dentro dele. Ele sentiu a visão de túnel daquela raiva consumi-lo, incapaz de ver ninguém além do homem que ameaçou uma mãe e seus filhos. Um homem que forçou aquela mãe a implorar a alguém para levar seus filhos para um lugar seguro enquanto ela morria no lugar deles. Mas Eren não era Anis, e este homem não era um titã. Eren moveu-se lentamente em direção ao homem, que reconheceu que estava em perigo. Ai disse a ele para correr, mas Eren nunca fugiria de uma luta. Eren era muito forte e seguro de suas próprias habilidades para fugir desse covarde. Ele podia até dizer, como ele segurava a faca, que esse homem era uma armadura completa. Seria fácil. Por favor, Eren. Ai tentou implorar. Não lute contra ele. Por favor. Eu não quero que você se machuque. Machucado? Ela pensou que ele se machucaria. Ela sabia do que ele era capaz. Este homem nem era uma ameaça para ele. Ele poderia ter uma arma e Eren ainda não o veria como uma ameaça. Vá embora, seu bastardo. Ele disse algo em japonês. Ryosuke, por favor, não. Ai implorou. Por favor, não o machuque. Por favor, deixe-o levar meus filhos. Eren não conseguia mais ouvi-los. Tudo que ele conseguia ouvir era seu próprio coração enquanto a raiva o consumia. Aquele sentimento de atacar o inimigo sem um plano retornou. Depois que ele beijou a mão de História, ele nunca mais sentiu sua raiva depois disso. Ele sentiu raiva em seus próprios instantes de sobrevivência. Mas nunca foi a mesma raiva de antes. Era sempre calculada e calma, algo que ele podia controlar e manter uma consciência tântica do campo de batalha. Essa raiva parecia familiar, no entanto. A mesma raiva que ele sentiu quando Thomas morreu, ou quando Annie os traiu. Ou quando ele lutou com Reiner pela primeira vez. Para trás. Ele gritou, embora Eren não conseguisse entendê-lo. Com medo, Ryosuke agarrou a faca com força e correu para esfaquear Eren bem na clavícula. Não. Ai gritou, com medo de que algo acontecesse com Eren por causa de seu próprio fracasso como ídolo. A faca parou bem na clavícula de Eren. Ryosuke não conseguiu ir mais longe, pois Eren estendeu a mão e agarrou seu pulso sem esforço, impedindo Ryosuke de esfaqueá-lo. Ryosuke tentou lutar, mas o aperto de Eren era muito forte. Ele mal conseguia mover o braço de Eren com quão forte ele era. Eren estendeu a outra mão e agarrou a parte de trás da faca, usando a alavanca em seus quadris para guiar as mãos do homem que lutava para baixo e para trás, direto em seu peito. Ryosuke engasgou quando a faca foi diretamente para o lado direito do seu peito. Ele engasgou e quase gritou, mas Eren não deixou. Eren o jogou contra a parede e agarrou a boca de Ryosuke, silenciando-o. Tudo que ele conseguia ver era aquele maldito titã sorridente, de Nafritz, que roubou sua mãe dele. Toda a lógica e contexto da morte de sua mãe se perderam quando ele apertou a mariposa de Ryosuke. Ele sentiu os dentes do homem em suas bochechas enquanto apertava com tanta força, fazendo o homem ofegar de dor por trás da mão de Eren. Eren agarrou o cabo da faca, ainda cravado no homem e torceu, com a intenção de fazê-lo sentir a mesma dor que ele estava prestes a infligir a uma mulher inocente.
O homem gritou em sua mão, pois não apenas a dor aumentou, mas Eren sentiu seus dentes começarem a quebrar devido à pressão que ele aplicou com sua mão. Eren não conseguia dizer o que estava acontecendo agora. Ele estava perdido em seu próprio mundo enquanto causava sofrimento a esse homem. Como esse homem ousa tentar roubar uma mulher de seus filhos? Como ele ousa? Ele faria o homem pagar. Qualquer homem que matou uma mulher na frente de seus filhos merece a pior morte possível. De repente, aquela raiva se dissipou, e o homem caiu no chão enquanto Eren o soltava. Ryosuke tossiu sangue e dentes enquanto seu pulmão era perfurado e sua boca estava uma bagunça. Sangue vazou de sua boca e lágrimas escorriam por seu rosto. Ele viu uma oportunidade de fugir do homem assustador, e Ryosuke a aproveitou. Com nada mais do que adrenalina e medo, ele se levantou e correu o mais rápido que pôde para fora da porta, esperando chegar em segurança, longe de Eren. Eren vagamente pensou que morreria em breve. Com o pulmão colapsado, não havia tecnologia médica em Marley que pudesse salvar algo assim. Talvez este mundo fosse diferente, mas quando a adrenalina passasse, ele morreria de perda de sangue e asfixia. Os pensamentos de Eren se voltaram para dentro, e sua própria hipocrisia foi revelada a ele. Quantas mães ele matou? Quantas famílias estavam naquele prédio de apartamentos atrás do palco? Quantas mães inocentes ele esmagou durante o estrondo? Ele se lembrou de um momento nos caminhos. Um dos grupos de tipas encurralou um bando de pessoas em um penhasco. Uma mulher com um bebê foi empurrada do penhasco, mas no último minuto ela empurrou seu bebê de volta para a multidão. A multidão fez o que pôde para preservar a vida da criança pelo maior tempo possível, empurrando-a cada vez mais para trás, mesmo quando as pessoas foram empurradas pela multidão para a morte. Ele não se lembrava do que aconteceu com o bebê. O estrondo parou antes que o bebê morresse. Ele imaginou que ele sobreviveu. Sobreviveu sem uma mãe. Uma mãe que morreu por causa de algum psicopata que escolheu uma ilha em vez de toda a humanidade. Eren cobriu a boca porque se sentiu mal. Ele não ousou olhar para Ai ou seus filhos. Ele se perguntou se ela estava com medo dele. Eren se deixou cair em seu antigo eu. A versão dele que iria de cabeça em uma briga e dane-se as consequências. Agora ele seria interrogado pelas autoridades aqui e potencialmente descoberto. Ele nem sabia por que veio aqui. Ele ouviu gritos vindos da casa ao lado e decidiu dar uma olhada. Ele honestamente não esperava que o perseguidor atacasse enquanto ele ainda estava por perto, mas ele atacou. E Eren não sabia por quê, mas o pensamento de Ai sendo machucada só o deixou bravo. Ela era tão gentil e legal que o pensamento dela morrendo não o agradou nem um pouco. Não que isso importe agora. Ele se deixou envolver demais e agora arriscou sua segurança. Ele não tinha para onde ir. Nenhuma outra casa além deste apartamento barato e legalmente duvidoso que Sergi recomendou a ele. Então Eren decidiu simplesmente ir embora. Ele decidiu fazer o trabalho que o chefe lhe deu hoje à noite em vez de esperar por amanhã. Eren. Ai gritou, embora Eren já estivesse do lado de fora quando ela o fez. Ai ficou parcialmente em choques depois que Eren foi embora. Ela não sabia como se sentir ou o que fazer. Ela apenas continuou ajoelhada no chão com sua filha agarrada em suas costas e seu filho em segurança em seus braços. Ela estava assustada demais para sequer se mover. Ai, você está bem? Aqua perguntou. Ai tentou dizer enquanto olhava para o filho. Está tudo bem, Ai. Aqua disse em um tom suave. Estamos seguros. Ele tentou consolá-la. Porque ele tentou fazê-la se sentir melhor. Ela é a adulta e a outra dele. Ela deveria ser a única a se certificar de que ele estava bem. O filho dela sempre foi um menino corajoso, mas mostrar tão pouco efeito do que acabou de acontecer não era normal. Está tudo bem, Aqua-chan. Ai disse em vez disso, tentando animá-lo. Ele deve estar se fazendo de corajoso depois do que aconteceu, e Ai queria ter certeza de que ele seria cuidado depois do que aconteceu. Mamãe, Ruby gritou atrás dela. Ruby-chan, venha aqui. Ela disse amorosamente enquanto Ruby chorava atrás dela. Ruby correu ao redor do corpo de Ai e mergulhou no abraço de espera de Ai. Ela conseguiu virar Aqua para que seus dois filhos estivessem seguros e protegidos em seus braços. Ela sentiu vontade de chorar, mas agora não era um momento. Ela precisava permanecer forte na frente de seus filhos para que eles se sentissem seguros. Ai não teve tempo de processar o que aconteceu. Ela precisava agir agora e garantir que seus filhos permaneceriam seguros esta noite. Ela precisava ter certeza de que eles não seriam atacados novamente esta noite. Ai se levantou e correu para o telefone, deixando os filhos por um momento. Ruby estava relutante em soltá-la, mas precisava entender que Ai estava recebendo ajuda. Ai pensou em chamar a polícia, mas sempre havia uma chance de que ela pudesse ser exposta por eles também.
Isso resultaria em um boletim de ocorrência e provavelmente apareceria no noticiário. Ela não tinha certeza se isso seria bom porque exporia tudo e colocaria ela e seus filhos em perigo novamente. Em vez disso, Ai pegou seu telefone e discou para o presidente Saito. Ela ouviu o telefone tocar antes que ele atendesse. Ai, ele disse com uma voz sonolenta. Por que você está ligando tão tarde, presidente, por favor? Precisamos de ajuda. Ai disse, embora tentasse evitar que sua voz tremesse na frente dos filhos. O que houve? Ele perguntou. Fomos atacados, ela disse. O quê? A presidente agora estava de pé, e ela ouviu Miyako-san se mexer ao fundo enquanto ela também acordava. O que você quer dizer com você foi atacada? Ele perguntou. Fomos atacados por um fã que invadiu a casa, disse ela. Você está bem? Ele perguntou. Sim, não há ferimentos. Ai disse. Não sei o que fazer. Ela disse. Você tranca a porta e espera eu chegar lá. Ele disse. Não abra para ninguém. Se você suspeitar que alguém está tentando forçar a entrada, chame a polícia. Que se dane o sigilo. Ele ordenou. Ok. Ai disse com uma voz mansa. Ai correu até a porta que Eren fechou atrás dele e verificou 2 vezes para ter certeza de que estava trancada. Felizmente, o Japão era único em comparação a muitos países, pois a maioria das portas eram reforçadas para evitar que fossem abertas à força. Se Aqua não tivesse recebido a correspondência, é provável que Ryosuke não tivesse conseguido forçar sua entrada. Depois disso, Ai decidiu que tentaria tirar os filhos da sala principal. Ela precisava mantê-los calmos para que não ficassem chateados ou entrassem em pânico. A única coisa que consumia seus pensamentos agora era a segurança deles. Mamãe? Ruby perguntou. Escute Ruby-chan. Ai disse enquanto se ajoelhava para seus filhos. Você também Aqua-chan. Seu lindo e amoroso sorriso permaneceu estampado em seu rosto e sua voz estava tão suave como sempre. Preciso que vocês dois vão para o quarto e descansem um pouco. Ela disse. Não vamos deixar você aqui, mamãe, disse Ruby. Eu sei, querida. Ai disse. Mas agora, preciso que vocês dois sejam fortes pela mamãe. Vocês conseguem fazer isso? Ela perguntou. E você? Aqua perguntou. Mamãe vai ficar aqui e esperar o presidente. Ele vai vir e nos proteger. Ok? Ela disse a eles. Quero você conosco, mamãe. Ruby gritou. Eu sei, Ruby-chan, mas agora a mamãe tem que ficar aqui e garantir que estamos seguros. Ok? Ela tentou argumentar. E quanto ao Eren? Aqua perguntou. Agora, precisamos nos concentrar em permanecer seguros. Ai disse, deixando de lado seus pensamentos sobre o que acabara de ver por um momento para poder se concentrar em mantê-lo seguro. Ele basicamente o matou, Ai. Aqua disse com seriedade. Como o filho dela entende o conceito de morte desse jeito? Ele tem apenas 4 anos. Está tudo bem, Aqua. Ai disse. Isso foi assustador, mas precisamos não pensar nisso agora. Ela tentou dizer. Ele parecia perigoso, Ai, disse Aqua. E ele salvou nossas vidas. Ruby entrou na conversa. Sim, ele fez. Ai concordou. Então, não vamos pensar em nada disso e descansar um pouco agora. Vamos descobrir o que fazer amanhã. Aqua cedeu e Ruby também. Ai os empurrou para o quarto e fechou a porta, certificando-se de dizer a eles para trancá-la por dentro para que pudessem ter outra camada de proteção caso algo acontecesse. Ai foi até o sofá para se sentar. Ela tinha a porta principal e a porta do quarto dentro de sua mira para que pudesse permanecer em guarda para que seus filhos pudessem descansar. Ela não se sentia cansada ou sonolenta. Cada fibra de seu ser estava em alerta máximo, seus instintos de luta ou fuga em plena atividade. Ela estaria pronta para lutar, correr ou até mesmo implorar para garantir que seus filhos permanecessem seguros. Ela iria protegê-los, não importa o que acontecesse. Aqua não conseguia dormir. A excitação e o medo atingiram Ruby com força, e ela já estava dormindo no futon, mas Aqua permaneceu completamente acordada. Como aquele homem os encontrou? Foi Eren. Não podia ser. Se Eren fosse o responsável, ele provavelmente não teria salvado Ai. Além disso, Eren e Ryosuke não pareciam se conhecer. Aqua pode ter desconfiado de Eren, mas ele não achava que Eren fosse capaz de machucar Ai. E então? Não havia como Ryosuke encontrá-los uma segunda vez. A menos que ele fosse um mestre em hacking ou algo assim. Mesmo quando criança, ele ouviu todas as conversas que Ai teve com o presidente para proteger sua identidade. Não havia como alguém não apenas rastrear Ai aqui, mas também no hospital em que ela estava hospedada. O único que sabia quem ela era ele. E ele sabe com certeza que não vazou a informação acidentalmente. E então?
o que fez com que Ryosuke conseguisse encontrá-la 2 vezes quando ninguém mais conseguia. Ele duvidava que Eren conseguisse transmitir informações, já que ele não tinha habilidades em japonês. Ryosuke nem parecia falar inglês. Então como? Pense, tem que ter algo faltando. Alguma peça do quebra-cabeça que ele está esquecendo. Quem saberia que Ai estava no hospital? Havia o presidente e Miyako. Miyako era a principal suspeita, afinal ela quase divulgou as informações de Ai. No entanto, com a maneira como ela agiu, essa foi a primeira vez que ela considerou isso. Mesmo assim, já que apenas Ryosuke atacou 2 vezes, isso significaria que alguém o contatou especificamente. Miyako era uma interesseira, mas ele duvidava que ela fosse capaz de ser cúmplice de assassinato. O presidente, é claro, estava fora, já que ele dependia de Ai para o sucesso de seu negócio. Uma das outras garotas Bekomachi? Faria sentido. Todas elas tiveram suas carreiras afetadas quando Ai engravidou, e elas tiveram que fazer apresentações sem ela. No entanto, mesmo que houvesse rivalidades que ele não via, perder Ai seria basicamente um golpe mortal para Bekomachi e as carreiras das garotas seriam arruinadas de qualquer maneira. O que aconteceu recentemente pode ter comprometido a localização de Ai. Ai nunca contata ninguém fora de seu pequeno círculo de colegas. Nenhuma vez ela contatou alguém que não estivesse em seu grupo. Então não há como ela ter revelado nada. Espere, teve uma pessoa que ela contatou. Antes do show, quando Ruby brincou sobre Eren se tornar pai deles, Aqua sabia que Ai contatou o pai verdadeiro deles. Ela tentou esconder, mas era óbvio. Ela o contatou, e alguns dias depois, um perseguidor psicopata que a estava caçando há anos aparece na porta dela. Por mais provável que o cenário seja, uma única linha do tempo não é evidência suficiente para provar nada. Tem que haver mais. No entanto, esse ex dela era o pai biológico. Ou seja, havia uma boa chance de ele ter sido informado de onde ela seria tratada e até mesmo em qual quarto ela ficaria. Ele é a única outra pessoa que Ai contataria. Ele agora sabia que Ai não tinha família, ou pelo menos nenhuma família com quem ela mantivesse contato. Seria incrivelmente fácil para o ex vazar suas informações. Mas se ele vazou as informações dela para uma pessoa e não para a mídia, isso significava que ele escolheu Ryosuke especificamente como seu contato. Ele escolheu especificamente um homem que mataria Ai como aquele que saberia onde ela estava. Não só isso, se Aqua estivesse correta, isso significaria que ele fez isso pela segunda vez agora. Seu pai biológico, o ex-namorado que Aqua sabia que abusava de Ai, a queria morta. Ele estava tentando matá-la. Uma vez, 4 anos atrás, quando ela estava grávida, e agora novamente após descobrir a localização de Ai. Mas por quê? Porque ele tentaria matar sua ex-namorada, a mãe de seus filhos. Ruby imaginou que ele também poderia ser um ator. Era igualmente possível que ele fosse um produtor que estava em uma posição de autoridade sobre ela. Se esse fosse o caso, Ai ser descoberta como a mãe de seus filhos poderia acabar com sua carreira. Especialmente se qualquer informação de abuso fosse trazida à tona. No entanto, isso ainda não se encaixava, porque correr o risco de criar uma trilha para assassinar alguém? Se ele fosse descoberto, seria acusado de assassinato e sua vida seria pior do que uma simples controvérsia de gravidez. Ai não sabia quem era seu pai ou por que ele decidiu matá-lo. Mas Aqua tinha certeza de que quem vazou as informações de Ai era seu pai. Não poderia haver mais ninguém. Ninguém mais poderia saber onde Ai estava 4 anos atrás, e eles só foram atacados dias depois que ela o contatou. Tinha que ser ele. Se ele tentou matá-la uma vez, ele tentaria de novo. Ai estava em perigo por causa de alguém em quem ela pode ou não confiar inteiramente. Ai precisava protegê-la. Ele precisava garantir que Ai permanecesse segura acima de tudo. Não apenas Ai, mas Ruby também. Se o pai deles era capaz de matar Ai, era inteiramente possível que eles também morressem. Aqua podia aceitar sua própria morte, ele está vivendo uma vida que não deveria ter tido de qualquer maneira. Mas Ruby, ela não merecia isso. Ela não merecia morrer jovem novamente. Ele encontraria uma maneira de proteger Ai, mesmo que isso significasse matar seu próprio pai. Ai não tinha nenhuma relação com o homem. Ele nem sequer pensava no homem sem rosto como seu pai. Mas ele jurou que não importa o que acontecesse, ele manteria Ai seguro e encontraria uma maneira de pará-lo. Mas como? Não é como se ele tivesse anos para se preparar e aprender a verdade. Ele provavelmente tentaria novamente em breve. O que significa que Aqua seria forçado a defender sua mãe como uma criança de 4 anos. Mesmo que ele pudesse fazer qualquer coisa, Ai o protegeria e se sacrificaria novamente como fez esta noite. Não havia como Ai deixá-lo protegê-la, já que ele era seu filho. Ela morreria de bom grado para protegê-lo.
Isso é algo que Aqua não podia aceitar. Mas havia uma pessoa que demonstrou habilidade para proteger Ai. Eren Yeager, o estrangeiro da casa ao lado. Ele não apenas protegeu Ai e Ruby, mas Eren mostrou que era extremamente bom em lutar e não se esquivou de potencialmente matar um homem. Enquanto Aqua normalmente desconfiaria disso e até mesmo consideraria usar seu ato infantil para sabotar qualquer tipo de relacionamento que eles pudessem ter depois de conhecê-lo, Aqua não podia negar que Eren era muito habilidoso. Droga, ele estava pensando em bancar o casamenteiro e encontrar uma maneira de garantir que Ai e Eren se aproximassem. Ele não precisava que eles se envolvessem romanticamente, mas se ele pudesse ao menos garantir uma amizade forte entre eles, poderia ser uma maneira de proteger Ai. Aqua era inútil em uma luta. Mesmo como Goro, ele era inútil. Ele fez algumas aulas de artes marciais quando estava na escola, mas ele não era nem de longe bom o suficiente para realmente lutar. Mesmo assim, ele tem 4 anos. Nenhuma quantidade de treinamento vai permitir que ele derrote um homem adulto. Então esse é o plano. Encontrar uma maneira de matar o pai dele e juntar Eren e Ai para garantir que ela tivesse alguém que pudesse protegê-la. Por mais que ele estivesse preocupado com o passado de Eren e como isso poderia ser perigoso para Ai, havia ameaças maiores do que isso. É isso que eu farei. Ele disse em voz alta, confiante em suas habilidades para proteger Ai. Ele tinha que protegê-la, não importa o que acontecesse. Fim da parte 10.